Meu querido irmão, minha querida irmã, e você já pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versos 24 a 28. Hoje é o nosso estudo de número 9. Há um Deus no céu. E quem disse isso foi Daniel. Daniel capítulo 2, versos 24 a 28, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ter misericórdia mais 10 segundos. Daniel capítulo 2, do verso 24 ao verso 28. Eu vou ler só a primeira metade do verso 28. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, e ele revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Bendita seja a palavra do Senhor, que lemos até aqui. Atualização da história. Nós a deixamos quarta-feira passada, lembrando da estratégia dos vencedores, da maneira como Daniel reagiu à emergência, à crise, à tempestade. E agora nós a retomamos a partir do verso 24. E em que pé encontramos a história? Primeira coisa é que o rei Nabucodonosor continuava preocupado. Ele havia tido um sonho, não conseguia lembrar o que tinha sonhado, mas sabia que era algo importante e aquilo o atormentava, o devorava por dentro, deixava-o tão irritado que ele queria matar todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Aquele homem tão poderoso que com o estalar de dedos declarava a vida ou a morte, se via ali frustrado e angustiado. Essa situação só melhorou para o rei Nabucodonosor com a boa notícia de que Daniel daria a interpretação. O verso 24 fala que Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Lembra? Arioque era o chefe dos executores. E então Daniel entrou na presença de Arioque e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Parece cena de filme, né, irmãos? Entrando lá na sala, para tudo! Não mate os sábios da Babilônia. Eu tenho a resposta. Deus me revelou o sonho e eu posso dar também a interpretação. E o Arioque? O Arioque tentou ficar com o mérito para ele mesmo. Olha que cara de pau, meus irmãos. A Bíblia diz no verso 25: então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei. Era um brincalhão esse Arioque. E disse-lhe assim: achei dentre os cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Achou coisa nenhuma. Ele foi lá para matar o Daniel. Daniel, que falou com prudência, disse: calma, Arioque, eu vou lá conversar com o rei. Conseguiu um prazo.
E Daniel que foi lá procurar o Arioque e disse: não mate os sábios de Babilônia, porque Deus me revelou o sonho e a interpretação. Mas o capitão da guarda enxergou naquela situação uma oportunidade de marcar pontos com o rei. Majestade, o senhor está preocupado? O senhor está aflito? Não consegue dormir? Seus problemas acabaram. Eu, capitão da guarda, chefe dos executores, encontrei entre os filhos dos cativos de Judá, aí pega Daniel, né? Um homem que fará saber ao rei a interpretação. Você conhece gente assim? Gente que tenta roubar a glória do outro, o mérito do outro. Talvez você tenha convivido com uma pessoa com essa característica no seu local de trabalho. Um chefe, um colega, alguém mesmo lá na faculdade. Isso é muito desagradável, mas é muito comum. E eu acho que aquele homem agiu como uma pessoa que não tem temor de Deus age. Arioque tentou trazer a glória para ele, capitalizar em cima da situação. Agora, se tinha uma pessoa que podia fazer isso, era o Daniel. Daniel podia falar: achou nada, majestade. Eu que fui lá para o joelho, paguei o preço, pedi aos meus irmãos para orarem por mim, e estou chegando aqui com a solução. Mas, irmãos, Daniel era feito de outro material. Ele era um servo de Deus, e não é assim que servo de Deus age. Não é assim que servo de Deus se comporta. Daniel deu toda a glória a Deus. O verso 26 diz que o rei falou com Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? O rei realmente queria saber. Ele estava preocupado. E aí Daniel responde na presença do rei e diz: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Majestade, eu não posso. Eu não posso. Nenhum sábio pode. E nem tampouco os teus magos, adivinhadores, feiticeiros. Eu não sou capaz. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu. E esse Deus no céu, que revela os mistérios, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Enquanto Arioque tentou trazer a glória para si, Daniel deu a glória a Deus. Irmãos, não tem como não admirar esse menino, não é? Daniel é um personagem maravilhoso da Escritura. Maravilhoso. E com que simplicidade, lealdade, transparência ele nos abençoa com a sua atitude, com a sua fidelidade a Deus. E tudo isso nos enche de alegria no nosso coração. Aí então Daniel vai dizer a Nabucodonosor que há um Deus no céu. Inspirados pela fidelidade de Daniel, nós nos deparamos com essa frase: há um Deus no céu. E é sobre isso que eu gostaria de falar a você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Tanto a você presente na casa do Senhor, quanto a você que acompanha este culto pela internet. Há um Deus no céu. Isso é verdade. E se isso é verdade, quais são as consequências? Quais são os desdobramentos de tal convicção que trazemos na alma? Em primeiro lugar, meus irmãos, há um Deus no céu e Ele é único, incomparável. Daniel não falou para Nabucodonosor: há deuses no céu. Há um Deus no céu. É singular, é único, é exclusivo. Deus diz: a minha glória
a outro não darei. No céu há um Deus, e apenas um Deus. Os ídolos, as imagens, as divindades, são criações do homem. Mas Deus criou os homens. Deus criou o mundo. Deus criou o universo. Em Babilônia não faltavam deuses. A cidade se orgulhava da multidão dos seus ídolos e imagens. Mas, porém, entretanto e todavia, nenhum daqueles deuses estava no céu. Estavam todos na terra, feitos de ouro, prata, bronze e gesso, incapazes de se mover, de ouvir, de falar ou de ajudar. Então a gente tem que lembrar disso. Há um Deus no céu e esse Deus é único, é singular, é exclusivo. Você pode ler comigo Isaías 44:6? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Este Deus que é único se apresenta como o primeiro e o último. O que nos leva à declaração de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, quando fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é e que há de ser, o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. Jesus não é um anjo, não é um espírito, não é um homem simplesmente. Jesus é o Verbo que se fez carne. É o Deus de Daniel. É o seu Deus. E Ele é único. Precisamos atentar para essa verdade. Segunda verdade, ou segunda consequência dessa frase. Se há um Deus no céu, Ele está no controle. Se Deus está no céu, podemos nos perguntar, o que Ele está fazendo no céu? A Bíblia diz que Deus está no céu assentado num alto e sublime trono. No livro de Isaías, capítulo 6, nós encontramos esta famosa visão. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo, na casa do Senhor, eu tive uma visão e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí a gente vai lá para o livro de Apocalipse, João tem aquela visão e ele vê o que está assentado sobre o trono, que é adorado pelos seres viventes, pelos anciãos, por toda a natureza, por toda a criação e pelos salvos. Quando estes homens tiveram visões celestiais, quando esses homens tiveram um vislumbre, um leve levantar de cortina sobre aquilo que acontece nas esferas mais elevadas, viram o Senhor assentado no seu trono. E meus irmãos, trono não é lugar de descanso, trono é lugar de autoridade, de governo e de poder. Deus não está assentado num sofá, Deus não está assentado numa almofada, Deus está assentado no seu trono, Ele está reinando, Ele está conduzindo, Ele está determinando, Ele está fazendo com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer, Ele tem toda a autoridade. Peço aos irmãos mais uma vez que me ajudem na leitura do versículo. Vamos lá? Salmo 103, 19. Deus está no céu, mas Ele não apenas está no céu, Ele está no seu trono, no céu. E Ele domina sobre tudo. Nabucodonosor ia descobrir isso em breve. Aquele homem estava à frente do maior império que a humanidade havia conhecido até então. Ele tinha todo o poder que a política, a força e o engenho humanos poderiam conceder a alguém. Mas logo Nabucodonosor iria descobrir que quem reinava mesmo era Deus. Eu estou aqui adiantando um pouco a história, nós vamos entrar nela nos próximos
capítulos e nas próximas semanas. Mas olha, filho, Deus não saiu de férias. Deus não está tirando um cochilo. Deus está no trono. O trono do universo não está vago, não está vazio. Jesus está lá. Ele falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, se há um Deus no céu, há esperança para nós. Se há um Deus no céu, há segurança para nós. Porque esse Deus não está do céu apenas olhando, esse Deus está no céu agindo. Ele reina, Ele governa. E essa certeza precisa animar a nossa alma. Deus está no controle. Em terceiro lugar, se é verdade que Deus está no céu, também é verdade que Ele nos observa. Deste ponto de vista privilegiado, lá no céu, Deus pode ver tudo. Você só enxerga até a próxima curva. Deus vê a estrada inteira. Por isso que é bom confiar o volante nas mãos de Deus. Acreditar que Ele sabe o que faz. Ele está no céu. Mas se Deus está no céu, meus queridos, isso significa que não apenas Ele vê a estrada, mas Ele enxerga também todos que estão na estrada, fazendo o bem ou fazendo o mal. Deus é testemunha de todas as coisas. Alguém já disse que nenhum pecado é secreto. Todo pecado, pelo menos 3 pessoas ficam sabendo. Você que pecou, o diabo que te tentou e Deus que te viu. Deus está atento àquilo que a gente faz e Deus está atento àquilo que fazem com a gente. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor? Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Agora, se Deus está no céu, e Ele está vendo tudo o que você faz e tudo o que você fala, meu amado, minha amada, como você deve viver a sua vida? Alguns até dizem assim: como você é quando ninguém está olhando? Na verdade, tem sempre alguém olhando. Deus está vendo. Se há um Deus no céu, isso significa que Ele observa os nossos atos. Vocês conhecem aquela história do homem que passou no sinal vermelho, o guarda mandou parar, brigou com ele e disse: você não viu o sinal fechado? E o motorista disse: o sinal fechado eu vi, o que eu não vi foi o senhor, seu guarda. Não é? Parece que alguns têm a ilusão de que Deus não vê, de que Deus não enxerga, estendem a mão à corrupção, ao roubo, à imoralidade, ao adultério, e como escondem muito bem os seus malfeitos, nem se envergonham, porque falam: ninguém viu. Irmãos, há um Deus no céu, esse Deus vê. O que eu faço, Ele enxerga, testemunha. Agora, se há um Deus no céu, Ele também enxerga o que eu faço de bom e de louvável. E Ele também enxerga o que fazem comigo. Às vezes você é vítima de alguma injustiça, de algum ataque. Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Ele diz: filha, eu estou vendo. Tenha calma. Tenha calma. Eu estou vendo. Deus cuidará de ti. Se Deus nos deu esse hino essa noite, é porque Ele está vendo. Ele está enxergando a gente. Ninguém passa batido no radar de Deus. Ele observa, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos viver as nossas vidas à luz dessa verdade, tanto para nos comportarmos bem, quanto para enfrentarmos o mau comportamento dos outros. Para terminar, há um Deus no céu, Ele cuida de nós. Quando você estiver preocupado, quando você estiver aflito ou ansioso, lembre-se, há um Deus no céu. O Senhor nos vê, o Senhor cuida de nós, Ele não permite que nada nos falte,
Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele está conosco todos os dias. É mais fácil uma estrela se apagar, o oceano se secar, do que Deus esquecer de você e negligenciar as suas necessidades, aquilo de que você precisa. Vamos ler 1 Pedro 5,7, bem alto, bem bonito. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu gosto dessa expressão, lançando, porque na verdade o que é a ansiedade? Ou o que causa a ansiedade? Ansiedade tem a ver com controle. Quanto mais controladora é uma pessoa, mais ansiosa ela é. A ansiedade está relacionada a querer ter o controle de tudo na vida, prever tudo na vida, saber tudo o que vai acontecer. A pessoa ansiosa tem muita dificuldade de abrir mão do controle, de entregar o controle. E às vezes Deus puxa e a pessoa ansiosa não consegue largar. Ou às vezes, na nossa ansiedade, meus irmãos, a gente entrega e depois puxa de volta. Não é por acaso que Pedro usa essa palavra, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Senhor, está aqui o controle, está aqui a minha vida, está aqui a minha preocupação, eu vou jogar nos braços do Senhor. Este homem, Pedro, que escreveu isso, estava dormindo em uma cadeia, na véspera da sua execução, quando um anjo chegou, as cadeias caíram, a porta se abriu e ele foi salvo. Mas eu chamo a sua atenção para esse detalhe, ele estava dormindo. Então ele tinha autoridade para escrever isso que ele escreveu. Lancem sobre Deus toda ansiedade e preocupação, porque Ele tem cuidado de vocês. Há um Deus no céu. Se não houvesse, teríamos razões para nos preocupar. Se não houvesse, poderíamos nos entregar ao desespero. Mas, aleluia, há um Deus no céu. E é nessa frase linda de Daniel que nós precisamos nos apegar esta noite, meus irmãos e minhas irmãs. O que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores podem fazer, mas há um Deus no céu. E porque há um Deus no céu, a dificuldade foi superada, o rei ficou sabendo o que tinha sonhado e a sua interpretação, e Daniel e seus amigos foram honrados. Então, o que a gente tem que aprender dessa história? 3 lições. Primeira, toda a glória deve ser dada a Deus. Quando você se sentir tentado a se envaidecer por qualquer razão, lembre-se de Arioque e Daniel. Um quis trazer a glória para ele, o outro deu a glória a Deus. Charles Spurgeon foi um grande pregador, era também um homem muito espirituoso, tinha um senso de humor excelente. E diz que um dia terminou o culto, e Charles Spurgeon estava lá na porta despedindo os irmãos, e aí uma visitante falou para ele, parabéns, o senhor é um grande pregador, um excelente pregador. Aí Spurgeon respondeu, puxa, a senhora é a segunda pessoa que me diz isso hoje. A primeira foi o diabo. O orgulho, a vaidade. Aquele homem sabia das tentações com que ele convivia. E ele tinha o propósito de dar a glória a Deus. Não sou eu, é o Senhor. Dê a glória a Deus. Segunda lição, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Há um Deus no céu. E aquele rei não era mais do que uma ferramenta na mão de Deus. Nabucodonosor achava que ele tinha domínio sobre a terra inteira, mas, na verdade,
ele estava sendo usado por um propósito didático, terapêutico no povo de Israel. O povo de Israel havia abandonado o Senhor, estava servindo os ídolos. A chama da fé estava quase se apagando. E Deus disse, olha, por mais amargo que seja o remédio, esse povo precisa ir para o cativeiro. Precisa ser curado da sua idolatria para voltar, convertido a mim. E Nabucodonosor e Babilônia serviram apenas a esse propósito. Foram apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Porque quem está no controle é o Senhor. O rei de verdade é Deus. O que se assenta no trono de verdade é Deus. Então a gente precisa lembrar que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Tem horas que é tão difícil, porque o problema é grande, a luta é cruel, a situação é desesperadora, mas a gente tem que lembrar, há um Deus no céu. Ele está no controle. Terceira e última coisa, todas as nossas preocupações devem ser entregues a Deus. Daniel entregou a situação dele a Deus, e Deus lhe deu a vitória. Se imitarmos a fé daquele jovem, certamente alcançaremos resultados tão bons quanto ele alcançou. Então vamos sair daqui hoje à noite com essas 3 lições, tá bom? Toda a glória para Deus, tudo está nas mãos de Deus e tudo deve ser entregue a Deus. E que assim o Senhor nos abençoe. Próxima quarta-feira, o sonho de Nabucodonosor. Todo mundo está esperando por esse estudo, né, irmãos? Porque a gente está falando nesse sonho já tem uns 2 meses. Então agora, finalmente, o sonho de Nabucodonosor, próxima quarta-feira.